Boa noite. Eu sou o anfitrião. Aproximem-se. Este caso não gosta de luz. Imagine milhares de páginas, seladas por décadas, guardando relatos de pilotos, militares e civis que juram ter visto o impossível. Luzes cortando o céu, objetos mudando de direção sem explicação, silêncio institucional e medo de algo além do nosso alcance. Este é o Project Blue Book, o arquivo oficial dos OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos. Hoje, vamos descobrir o que esses documentos realmente dizem, o que eles não dizem, e por que, mesmo depois de desclassificados, ainda nos inquietam. E é aqui que a história deixa de ser sussurro. Volte no tempo para 1952. O mundo está dividido, a Guerra Fria transforma o medo em rotina. Os céus dos Estados Unidos se tornam palco de uma onda sem precedentes de relatos de objetos voadores não identificados. Manchetes de jornais estampam avistamentos. Pilotos militares relatam encontros com luzes e formas que desafiam qualquer explicação convencional. O governo americano, pressionado pela opinião pública e pela paranoia da espionagem soviética, decide agir. Assim, nasce o Project Blue Book, sediado na base aérea Wright-Patterson, Ohio. Não era o primeiro esforço. Antes dele vieram o Project Sign e o Project Grudge, mas o Blue Book seria o mais ambicioso, sistemático e duradouro. O objetivo oficial era duplo: determinar se os OVNIs representavam ameaça à segurança nacional e analisar cientificamente cada relato. O Blue Book não era apenas uma sala de arquivos, mas um laboratório de investigação, onde engenheiros, militares e cientistas tentavam separar fato de fantasia. Entre 1952 e 1969, o Blue Book registrou 12.618 relatos de OVNIs. A maioria foi explicada como fenômenos naturais, balões meteorológicos, estrelas, aviões, inversão térmica, mas 701 casos permaneceram sem explicação, mesmo após análise técnica e científica. São esses arquivos, cheios de detalhes, mapas, depoimentos e silêncios, que ainda hoje alimentam dúvidas e teorias. À frente do Blue Book estava o capitão Edward J. Ruppelt, um militar pragmático, mas aberto ao mistério. Ruppelt buscava respostas técnicas, mas reconhecia: havia casos que simplesmente não se encaixavam em nenhuma explicação conhecida. Sob sua liderança, o projeto se tornou mais rigoroso, estabelecendo protocolos de investigação, entrevistas detalhadas e análises cruzadas. O objetivo era claro: separar o que era erro de percepção, fraude ou fenômeno natural do que, talvez, fosse realmente inexplicável. Mas será que conseguiram? No meio de milhares de relatórios, alguns casos se destacam. Em 1952, por exemplo, Washington D.C. viveu uma onda de avistamentos. Radares de aeroportos e bases militares captaram objetos não identificados, caças foram enviados e a imprensa entrou em pânico. O Blue Book investigou, concluiu oficialmente que se tratava de fenômenos meteorológicos, como inversão térmica. Mas documentos internos revelam que nem todos os analistas estavam convencidos. O próprio Ruppelt admitiu dúvidas sobre a explicação oficial. Seria só isso? Ou havia algo mais? Entre o delírio e o documento, existe uma zona desconfortável. Cheguem mais perto, mas não perto demais. Aqui entra uma hipótese importante. Muitos dos casos sem explicação podem ser atribuídos a limitações tecnológicas da época. Os radares eram menos precisos, os relatos dependiam da memória e percepção de testemunhas, e a pressão política para encontrar respostas era enorme. Mesmo assim, há quem defenda que, mesmo com todos os recursos disponíveis, certos fenômenos desafiaram qualquer explicação plausível. O Blue Book, oficialmente, nunca encontrou prova de tecnologia desconhecida ou de origem extraterrestre. Mas a dúvida permanece:
alimentando o fascínio popular e a inquietação dos próprios investigadores. O contexto da Guerra Fria não pode ser ignorado. O medo de espionagem soviética permeava cada decisão. Cada luz no céu podia ser um novo avião inimigo, um balão espião ou uma arma secreta. O interesse oficial em OVNIs era, em parte, uma questão de segurança nacional. O governo precisava garantir à população e a si mesmo que tinha tudo sob controle. Mas, nos bastidores, nem sempre era assim. Documentos mostram que, em alguns casos, a Força Aérea preferia atribuir explicações convencionais a relatos que permaneciam misteriosos, talvez para evitar pânico ou admitir vulnerabilidades. Em 1968, uma nova virada, a Universidade do Colorado, sob a liderança do físico Edward Condon, é contratada para avaliar o Blue Book. O resultado é o famoso Relatório Condon, um documento de centenas de páginas que conclui: não há nada de valor científico nos relatos de OVNIs. E o projeto deve ser encerrado. Mas, entre os próprios membros do comitê, há discordâncias. Alguns casos permanecem inexplicados, mesmo após análise rigorosa. O paradoxo se instala. O projeto acaba, mas o mistério não. Em 17 de dezembro de 1969, o Project Blue Book é oficialmente encerrado. Os arquivos são transferidos para os Arquivos Nacionais do Silício Manewa, desclassificados e abertos à consulta pública, mas há ressalvas. Nomes de testemunhas são suprimidos e parte da documentação permanece restrita. O que exatamente foi liberado? O que ficou de fora? E por quê? Essas perguntas alimentam novas teorias e mantêm o interesse vivo, mesmo décadas depois. A verdade, quando aparece, raramente vem inteira. Entre os 701 casos sem explicação, alguns relatos se destacam pela riqueza de detalhes e pela credibilidade das testemunhas. Pilotos experientes descrevem objetos que realizam manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Múltiplos avistamentos em diferentes estados são registrados quase simultaneamente, e há episódios em que os próprios radares militares confirmam a presença de algo no céu. Em muitos desses casos, o próprio Blue Book admite: não há explicação satisfatória. São esses episódios que alimentam a inquietação e a suspeita de que nem tudo foi ou poderia ser explicado. A desclassificação dos arquivos trouxe à tona não só fatos, mas também rumores. Circulam teorias sobre documentos secretos, como o suposto MJ-12, que revelariam um acobertamento ainda maior. No entanto, uma busca detalhada nos arquivos oficiais não encontrou provas da existência desses papéis. O próprio Arquivo Nacional do Zebua afirma: não há registro de MJ-12 entre os documentos do Blue Book. Ainda assim, o rumor persiste como uma sombra sobre a história. Ele alimenta livros, filmes, fóruns na internet e, principalmente, a desconfiança de que o governo sempre sabe mais do que revela. O Blue Book não foi apenas um exercício burocrático. Ele moldou a cultura americana, inspirou filmes, livros, séries de TV e até hoje pauta debates sobre vida extraterrestre. Ao mesmo tempo, deixou uma herança de ceticismo. Para muitos, a explicação oficial nunca será suficiente. Para outros, o mistério é só mais uma peça do quebra-cabeça da Guerra Fria, um reflexo do medo e da incerteza de uma época. O que os documentos realmente mostram? Que a maioria dos avistamentos pode ser explicada sim, mas que o desconhecido, mesmo em minoria, tem um peso desproporcional na imaginação coletiva. O Blue Book não provou nem refutou a existência de visitantes de outros mundos. Ele apenas documentou o fenômeno e, ao fazê-lo, perpetuou o enigma. O arquivo é, ao mesmo tempo, um monumento ao rigor científico e uma cápsula de dúvidas não resolvidas. O legado do Blue Book é ambíguo. Para a ciência, ele representa um esforço de racionalizar o desconhecido, de aplicar método e lógica ao inexplicável. Para a cultura popular, ele é a prova de que o mistério persiste, de que há sempre algo além do que os arquivos oficiais revelam. O projeto acabou, mas a busca por respostas continua, seja nos céus, nos arquivos ou na imaginação de cada um de nós.
Antes de avançar para a conclusão, vale fazer uma pausa, porque esse é exatamente o ponto em que muitos relatos deixam de ser investigação e viram mito. O fato documentado é este: Project Blue Book foi o nome do programa oficial da Força Aérea dos EUROS para investigar OVNIs entre 1952 e 1969. Mas um fato isolado não autoriza qualquer conclusão. Ele abre uma porta, não entrega a resposta inteira. É aqui que o Projeto Éter precisa caminhar com cuidado, evitar tratar rumores e alegações não confirmadas como fatos. Ao mesmo tempo, ignorar o desconforto que esses documentos provocam seria desonesto. Há uma razão para esses casos continuarem circulando por décadas. Eles tocam em algo profundamente humano, a sensação de que talvez nem tudo tenha sido explicado, catalogado ou compreendido. Do outro lado, existe o rumor. Rumores sobre o envolvimento do projeto com documentos secretos, como o MJ-12, não confirmados nos arquivos oficiais. Essa sombra faz parte da história cultural do caso, mas não pode ocupar o lugar da prova. O que podemos fazer é observar a tensão entre as duas coisas, o registro oficial, frio e limitado, e a pergunta que ele deixa atrás de si. Não é uma resposta definitiva, é uma cicatriz no arquivo. E assim, meio século depois, a pergunta permanece: se tudo foi explicado, por que ainda olhamos para o céu com desconfiança? O que, afinal, permanece fora dos arquivos? E dentro do nosso medo mais profundo? O Project Blue Book acabou. Mas o mistério, esse, nunca foi arquivado. Durmam bem, se conseguirem. Nos vemos no próximo arquivo.